meus leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura do livro Nêmesis, de Agatha Christie. Nêmesis é mais um livro que eu li pro projeto Lendo Agatha Christie 2020. Que se você ainda não sabe que projeto é esse ou perdeu algum dos episódios anteriores, eu vou deixar aqui a playlist no iCard, na descrição do vídeo também, caso vocês queiram conferir. Mas antes de expor o que eu achei de Nêmesis, eu gostaria de saber se você já está inscrito ou inscrita aqui no canal. Caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita, taca o dedo aqui embaixo em inscrever-se. Ativa o sininho aí do lado para ser notificado sempre que sair conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Aproveita, já deixa o seu curtir e no final desse vídeo comenta, me diz aí o que você achou desse vídeo. E também, gente, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que a gente consiga alcançar mais gente e mais pessoas venham fazer parte desse canal. Também não deixa de convidar os seus amigos e seus familiares para se inscrever aqui também. A propósito, também me acompanha nas redes sociais que vai estar passando aqui na tela, principalmente Instagram e Twitter, porque eu tô sempre por lá falando, conversando e interagindo com vocês. E, claro, se você for fazer alguma compra na Amazon, não precisa ser apenas livro, pode ser qualquer coisa que utiliza os meus links, porque assim você vai estar contribuindo muito com o canal e não vai estar pagando nada a mais pelo produto, o item que você deseja. Então eu vou deixar o meu link na descrição desse vídeo também. Nêmesis de Agatha Christie é mais uma aventura que traz aí a Miss Marple, essa personagem já idosa, bastante observadora, bastante curiosa, bastante ousada e corajosa, assim, para sua idade. E claro, personagem já recorrente e amada por muitos leitores. Esse livro foi publicado originalmente em 1971. Ou seja, é uma história que cronologicamente acontece depois de algumas outras histórias de Agatha Christie, que já lemos aqui no projeto e que trazem a Miss Marple, como por exemplo Um Corpo na Biblioteca de 1942, 100 Gramas de Centeio de 1953 e A Maldição do Espelho de 1962. Eu acho interessante trazer essas informações porque em Nêmesis Agatha Christie vai fazer referências e ou alusões a outros livros de que a Miss Marple foi protagonista, sim, fez parte da história, como Um Corpo na Biblioteca e outro livro que eu ainda não li e infelizmente não está aqui no projeto desse ano, mas futuramente eu pretendo muito ler, que é o livro Mistério no Caribe, de 1964. Ao longo da minha fala aqui durante o vídeo, vocês vão ver por que essas informações são importantes. Mas do que se trata Nêmesis? Então, gente, eu vou situar um pouquinho vocês diante dessa história. Aqui a Miss Marple, ela tá ali vivendo tranquilamente, pacatamente, na sua vila ali distante de Londres, que é St. Mary Mead. De repente ela vê ali nas folhas do obituário um nome e ela reconhece a pessoa e acredita ser o senhor Raphael, que ela conheceu ali nas Antilhas, no Caribe. É aqui que faz referência ao livro Mistério no Caribe. E esse senhor, né, muito rico, muito conhecido assim no mundo dos negócios, ajudou bastante nesse mistério que aconteceu lá no livro Mistério no Caribe. Ela acredita que seja ele, porém não tem muita certeza. No entanto, alguns dias depois ela recebe uma carta de uma empresa ali, onde diz que ela vai receber uma herança do senhor Raphael. Só que essa herança ela vem com uma condição para que Miss Marple possa receber essa quantia em dinheiro. E é essa parte que vai entrar assim todos os contornos desse mistério aqui, dessa aventura aqui da Miss Marple. Porque esse Raphael ele propôs que Miss Marple desvendasse ali, descobrisse e conseguisse fazer justiça a algo que aconteceu ali no passado, há vários e vários anos antes. Então ele incumbiu que Miss Marple tentasse descobrir a verdade e que pudesse reparar esse erro e fazer justiça. Então a Miss Marple começa a questionar sobre o que ela vai ter que investigar, sobre do que se trata, mas o que acontece? Ela acaba aceitando esse desafio, porque a Miss Marple é óbvio que ela iria aceitar, que ela fica sempre se questionando o que seria essa justiça que ela teria que fazer. Afinal de contas, quando ela conheceu esse Raphael, quais foram as circunstâncias que poderiam ter levado a ele a escolher ela para fazer essa justiça. Logo depois, ela recebe uma carta explicando mais ou menos o que ela tem que fazer e utilizando o código Nêmesis, né, que é um código entre si Raphael e
Miss Marple. E depois de algum tempo, ela ainda recebe um convite para participar de uma excursão às casas e jardins célebres da Grã-Bretanha, com tudo pago ali por Sir Raphael. E como ela acha que é justamente nessa viagem que ela vai encontrar as pistas, ela fica mais determinada aí nessa viagem. Justamente quando começa essa excursão que ela começa a tentar descobrir aí o que Sir Raphael queria. Ela começa a investigar, a analisar ali os personagens que estão no ônibus junto com ela nessa excursão, que são 14 pessoas ali. Ela vai fazendo as anotações dela, vai observando esses personagens para entender se eles têm a ver, se eles têm alguma coisa a ver com o desafio aí, com a condição da Miss Marple receber aí essa herança. A herança é o de menos para Miss Marple, né, gente? Claro que ela fica empolgada com esse dinheiro, porém ela está muito mais curiosa realmente com o mistério. Então, durante essa expedição, eles vão visitar essas casas, esses jardins e essas construções ali históricas da Grã-Bretanha. Vai ter guia turístico, enfim, vai ter todas essas paranauê aí que tem em excursões. E é justamente durante essa excursão que eles fazem uma parada, uma cidade chamada Josselyn St. Mary. E é justamente nessa cidade em que uma mulher estranha vai lá no hotel em que Miss Marple está hospedada e faz o convite para ela ir passar uns dias em sua casa, que é chamado Velho Solar. E justamente nessa casa moram 3 irmãs. O sobrenome Bradbury Scott são a Clotilde, a Glynis e a Anthea. Ela vai passar alguns dias aí nesse Velho Solar e ela vê essa casa praticamente em ruínas. É uma casa, uma mansão muito grande, muito bonita, porém essas 3 mulheres não têm condições de manter essa mansão. Claro que durante essa expedição, Miss Marple ela vai conhecer todos os integrantes da excursão, vai conversar com eles, também essas outras mulheres que vivem ali no Velho Solar. Mas vai mais além disso, porque ela começa a perceber que é exatamente nessa cidade que Sir Raphael queria que ela ficasse. É exatamente ali onde ela vai ter que fazer justiça. Então, Miss Marple ela começa a passear pela cidade, a conversar com os moradores, a tentar desenterrar o passado dessa cidade, alguns mistérios, alguma coisa que aconteceu ali na cidade, é onde ela vai encontrar pano pra manga, gente. Ela vai descobrir histórias que aconteceram dentro da cidade, histórias que aconteceram na casa em que ela está hospedada. Ela vai fazer um apanhado geral ali e vai descobrir que teve um assassinato, que teve um desaparecimento, que teve romance envolvido, teve violência e tudo mais dentro dessa cidade. Para incrementar ainda mais Nêmesis, é claro que não vai faltar um outro assassinato aqui durante a expedição ali. Eu devo confessar para vocês que Nêmesis é um dos livros que eu mais vi a Miss Marple correr perigo nessa vida, gente. Mas claro, a gente sabe que no final a Miss Marple vai conseguir desvendar esse mistério, vai conseguir fazer essa justiça, seja pro bem ou para o mal, ela vai conseguir ali juntar as peças desse quebra-cabeça. E durante a leitura a gente vai se deparar aí com muitas pistas, muito mistério, muita coisa que vai levar para algum lugar ou para lugar nenhum. Então a gente vai ter que selecionar aí todas as informações que a Agatha Christie coloca ali para seus leitores e sobretudo para a Miss Marple, porque ela também tá tão perdida quanto a gente. Porque se Raphael propôs esse desafio para ela, mas não deu tantas informações assim. Então a gente vai descobrindo tudo ali juntamente com a Miss Marple, né? Devo dizer que a solução é bastante surpreendente. Agora que eu já situei vocês sobre o enredo dessa história, eu quero tecer algumas considerações a respeito de Nêmesis. A primeira consideração que eu quero tecer aqui diz respeito ao livro Mistério no Caribe. Realmente senti muita falta de não ter lido Mistério no Caribe primeiro. Eu sei que a gente já está careca de saber que os livros de Agatha Christie não tem uma ordem certa de leitura, você pode pegar qualquer um e ler normalmente. Porém, gente, eu acho que tudo tem sua exceção. E eu acho que eu encontrei essa exceção aqui em Nêmesis. Eu já li outros livros de Agatha Christie que faz menção a outros, traz personagens de outros livros, mas eu nunca senti o que eu senti lendo Nêmesis em relação a não conhecer Mistério no Caribe. Então Nêmesis acabou se tornando o único livro que eu acho que deveria ter aí um pré-requisito ler Mistério no Caribe primeiro.
porque eu acho que é quase como se fosse uma continuação daquele livro. Não é que eu não tenha entendido Nemesis, não é que eu não tenha conseguido me situar na história, porque dá pra se situar assim, dá pra entender tudo bem direitinho. Só que se eu tivesse lido O Mistério no Caribe, eu já saberia quem era Sir Raphael, sua personalidade, sua família, a relação dele com a Miss Marple, o que foi que juntou esses dois, já conheceria o trabalho de Sir Raphael, eu já entenderia como que ele ajudou a Miss Marple, porque eu acho que, apesar de não ser essencial saber de tudo isso, faz muita a diferença, porque a gente tem, apesar de Sir Raphael estar morto durante toda a história de Nemesis, a gente sabe muito sobre ele, a gente tem muitas referências sobre o relacionamento de Miss Marple com Sir Raphael. Então eu acho que ter lido Mistério no Caribe ajudaria a gente a conhecer mais essa personalidade do Sir Raphael, mas a gente acaba descobrindo tudo isso dentro de Nemesis, de boa. Então, eu não li Mistério no Caribe. Será que eu peguei spoiler daquele livro? Não, gente, a gente não tem. Eu não acho que tem, eu não sei se é porque eu não li o livro, mas eu não considero que em Nemesis traga spoilers ali do Mistério no Caribe. Em momento algum eu sei que mistério foi esse, sabe? A gente tem algumas alusões aí a outro personagem que aparece dentro de Nemesis e parece ter raiva da Miss Marple justamente por conta do que aconteceu lá nas Antilhas. Mas assim, não há um spoiler grande, né? Porém, eu acho que teria sido muito mais divertido, uma experiência completamente diferente se eu tivesse lido Mistério no Caribe primeiro. Porque me ajudaria muito a compreender esse personagem desse morto aqui, tão presente durante toda a narrativa, que é Sir Raphael. Eu fiquei bastante curiosa porque ele parece ser um homem muito perspicaz, muito inteligente. E eu também acho que ler Mistério no Caribe faz muita diferença, porque quando eu comecei a ler Nemesis eu me senti realmente perdida ali, porque a gente tem muita referência a esse personagem que eu me questionei, será que ele aparece em outro livro? Porque eu não li toda a obra de Agatha Christie, eu li vários livros dela na minha adolescência, mas não li todos. Fui no grupo de Agatha Christie que tem lá no Facebook e perguntei se havia um outro livro que trazia o personagem Sir Raphael, e foi quando eu descobri que era Mistério no Caribe. E eu comentei que eu tava lendo Nemesis e tava meio perdida e todo mundo disse, realmente eu acho que fica melhor se lesse primeiro Mistério no Caribe. Então, mas eu volto a frisar, dá pra ler de boa. A segunda consideração que eu gostaria de fazer aqui com vocês é a respeito do título desse livro. Porque Nemesis é um código que foi utilizado ali entre Miss Marple e Sir Raphael lá no livro Mistério no Caribe, mas é mais do que isso. Quando você vai pesquisar por Nemesis, você vai descobrir que a Nemesis é a deusa grega da vingança e da justiça. Então faz todo o sentido, né? O título desse livro, toda a história que é desenvolvida aqui por Agatha Christie, e faz sentido ali a Miss Marple ser essa personagem, ser essa Nemesis que vai ali fazer a justiça. Inclusive ela mesma se menciona assim e autodenomina assim lá aqui no livro, onde ela diz: um dos meus nomes é Nemesis. Aí mais adiante ela diz: Nemesis às vezes tarda, mas não falha. Então é muito interessante essa alusão a esse título, e eu precisava comentar aqui com vocês porque eu achei genial. O terceiro ponto, mas não menos importante, que eu gostaria de comentar aqui com vocês é sobre a atuação da Miss Marple. A atuação da Miss Marple aqui em Nemesis foi completamente diferente e inusitada dos outros livros que traz essa personagem que eu já li, tá, gente? Os livros anteriores que eu li, que traziam a Miss Marple, como O Corpo na Biblioteca, 100 Gramas de Centeio, Maldição no Espelho, traziam ela fazendo uma investigação ali por baixo dos panos e aparecendo bem pouco durante o livro. Eu ficava assim, apaixonada pelas aparições da Miss Marple, amava essa personagem, porém eu me sentia distante dela justamente por ela aparecer pouquíssimas vezes. Então quando eu li Nemesis e ela aparece da primeira à última página, eu achei genial e me apaixonei ainda mais. Logo faz sentido ela aparecer durante todo o livro, porque foi ela que foi incumbida ali de realizar o último desejo do morto, né? Eu já amava Miss Marple aqui, meu Deus do céu, eu estou completamente apaixonada
por essa idosa, principalmente porque aqui em Nêmesis a gente vai acompanhar de perto, vai observar de perto os métodos investigativos de Miss Marple. Como ela vai ligando as peças, como ela vai observando ali tudo que tá se passando no seu entorno, como ela vai ali dando uma de velhinha gagá, de velhinha curiosa, pra tentar desvendar ali, descobrir e tirar informações ali das pessoas. Outro ponto interessante em relação à atuação da Miss Marple é que no começo do livro ela está tão perdida quanto a gente a respeito do que ela vai ter que descobrir, do tipo de investigação que ela tem que fazer, e isso é muito bom pra gente, porque à medida que ela vai descobrindo ali, juntando ali as peças, a gente também vai fazendo isso com ela. E isso acontece de forma bem paulatina, o que é bastante interessante, porque a gente consegue fazer o mesmo tipo de raciocínio que a Miss Marple tá ali fazendo. Tanto é que eu realmente consegui desvendar ali o mistério junto com a Miss Marple, descobri quem era o assassino, quais foram as motivações desse crime, realmente eu consegui desvendar o crime e, gente, eu fiquei assim meio que pulando, meio surtada assim de alegria, porque, gente, vocês sabem, eu acho que quem acompanha o projeto desde janeiro sabe que eu não sou essa pessoa que mais consegue desvendar os crimes. Esse aqui eu consegui, eu acho que foi justamente por conta desse método da Miss Marple, de acompanhar a Miss Marple de perto, assim, pertinho, uma personagem que eu já amava. É aqui que eu vou abrir uma parte com spoiler, gente, socorro, se você ainda não leu, não gosta de spoiler, eu vou botar aqui na tela a hora, um minuto aí onde você pode pular, não pegar esses spoilers. Então, gente, como eu disse pra vocês, eu descobri quem cometeu o crime. Como foi? Quando foi que eu descobri quem cometeu esse crime? Por quê? Eu não sei dizer exatamente o momento exato em que isso aconteceu. Eu acho que foi como a Miss Marple, juntando as peças, e à medida que ela suspeitava de alguma coisa, eu também suspeitava, e eu acho que o método de Miss Marple desvendar o crime, a forma como ela foi fazendo as investigações dela, o fato de ela não saber absolutamente nada e ir colhendo as informações aos pouquinhos, pode ter me ajudado bastante, mas também pode ser porque desde janeiro eu venho lendo vários livros de Agatha Christie. Então a gente acaba pegando aí algumas coisas, a gente acaba ficando esperto para vários detalhes que a Agatha Christie vai colocando nos livros e que, se você não for um leitor ácido da escritora, você acaba não prestando atenção, não dando importância, sabe? Então eu acho que isso também pode ter muito a ver com o fato de eu ter descoberto quem era o assassino desse livro. Me deu muitas pistas ali pra eu descobrir quem era o assassino. Foi exatamente uma morte, um desaparecimento de duas moças ali do passado. A Agatha Christie soltou isso aí, eu já imaginei que a morte, a pessoa morta ali não era a Verity, como tava todo mundo pensando que era, e sim a Nora. E eu fiquei assim, onde será que a Verity tá? Mas aí eu me lembrei de outro detalhe, que ela já tinha falado um pouquinho antes dessa construção lá na casa no Velho Solar, onde tinha aquelas plantas que cresciam como que para esconder algo. Então eu já imaginei, olha, a Verity tá enterrada ali. Eu já observei isso, são pequenas informações que, quando você não é um leitor muito ácido de Agatha Christie, pode passar assim meio que batido. Mas pra mim aquilo ali já saltou muito nos olhos e ajudou muito pra eu descobrir quem era quem ali, de quem era aquele corpo e onde o outro corpo estava escondido. A forma como o corpo que foi encontrado ali vários tempos depois estava estrangulado e com o rosto desfigurado, aquilo ali também já me colocou na cabeça, ó, não é a Verity aí. Aí outra coisa que me veio à mente foi o fato desse corpo estar com as roupas da Verity, de quem ter feito a identificação desse corpo ter sido a Clotilde. Eu já fiquei, olha, gente, aí tem coisa, foi essa mulher que matou. Mas também porque pouco tempo antes, né, quando a Miss Marple ainda estava no ônibus da excursão, conversando com a senhora Temple, e ela disse que essa menina, a Verity, tinha morrido por amor. Eu achei aquilo ali muito estranho, e já logo quando me veio à mente que poderia ter sido a Clotilde, eu já imaginei que existem vários tipos de amor, e que o amor, ele pode realmente ser muito doentio, ciumento, agressivo. Eu já disse, ó, tá aí, o amor que ela morreu não foi um amor por um homem, mas foi o amor dessa mulher que criou ela e tal. E aí eu me lembrei aí do fato quando a Miss Marple tava falando
com o professor e a Thea passou com um pacote. Pode ter parecido assim muito despercebido pra muita gente, Miss Marple ter observado aquilo ali, mas eu logo maldei. O que tem a ver a Agatha Christie colocar essa mulher passando com esse pacote? Então eu já maldei muito ali e eu fiquei já atenta. E eu tive certeza absoluta que a assassina era a Clotilde justamente quando a Clotilde começou a falar mal da Antheia, falando que ela era estranha, que ela fazia isso, que ela fazia aquilo, que ela era muito ciumenta, que tinha medo dela às vezes, das coisas que ela podia fazer. Eu comecei a dizer, olha, essa mulher tá jogando culpa na outra, hein? E essa desgramada aí que fez tudo errado. Então aí, nesse papo aí, eu já suspeitava dela, eu já tinha certeza dela, mas durante essa conversa eu tive total certeza absoluta de que tinha sido a Clotilde que tinha matado as duas moças e tinha matado a senhora Templar. Então, gente, eu gostei muito de Nêmesis, achei a solução do caso sensacional, achei a forma como o livro terminou mesmo assim, a Miss Marple ir conhecer ali o injustiçado, aquela criatura que passou tanto tempo levando a culpa por algo que não aconteceu, também muito fabuloso, a forma como ela já analisou esse personagem também, já prediz assim o futuro dele, então eu gostei muito de tudo que aconteceu durante todo esse livro. Foi uma leitura assim sensacional, mas eu creio que poderia ter sido ainda muito melhor se eu tivesse lido Mistério no Caribe. Então, se você ainda não leu Nêmesis ou se você ainda não leu Mistério no Caribe, leia Mistério no Caribe, depois leia Nêmesis. Acho que vai ficar assim tudo muito mais ligadinho, muito mais legal e muito mais sensacional a sua leitura, a experiência de leitura. E eu também já quero deixar o convite para nossa próxima leitura do Projeto Lendo Agatha Christie 2020, que é o livro Convite para um Homicídio. Assim, por incrível que pareça, né, mais um caso da Miss Marple. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!